Então, eu gostaria de começar me apresentando, né? Porque tem algumas pessoas aqui que não me conhecem ainda. Meu nome é Márcio, eu sou membro da... Tá chegando aí atrás o som? Joia. Eu sou membro daqui da igreja desde 2006 e desde 2014 eu estou à frente do discipulado que funcionava no sábado, né? Inicialmente começamos eu e Daniel, e aí Deus foi nos dando novos professores, e de 2014 até 2019 esse discipulado funcionou no sábado. E esse ano, diante de todo esse contexto, né, que vivemos, houve a proposta da gente fazer essa unificação, né? Então, os professores do sábado se juntaram aos professores da semana, e aí eu fiquei nesse time, um timaço do segundo ano, né? Muito difícil substituir Fubá. Além de mim e de Fubá tem Geraldo, que é o outro, né? Timaço pelos dois, né? Por eles dois, né? Um pastor, um presbítero e um membro da igreja, né? Então, tenham misericórdia de mim. Eu estava conversando com Fubá ontem, falando da dificuldade que é você substituir o pastor efetivo, né? E há uma tentação no coração da gente tentar ficar parecido com ele. Mas se eu fizer isso, eu estava dizendo a ele, eu desconfio da graça. Então, assim, eu vou ser eu mesmo aqui, vou dar aula da maneira como eu sempre dei, porque eu confio na graça, eu confio que a graça ela é multiforme. Né? Deus usa pessoas com dons diferentes no meio do povo de Deus. Né? Então, talvez não seja a aula do jeito que vocês estão acostumados, mas aí eu conto com a graça de Deus e a misericórdia de vocês para a gente fazer essa exposição hoje aqui, tá joia? Vamos ter rapidinho aquele tempo de oração em pequenos grupos, e aí eu peço para Valdemir, quando terminar, ele quebrar aqui com a oração audível. Pode ser, Valdemir? Joia? Rapidinho aí, vocês conversem, e aí Valdemir vai quebrar esse tempo com a oração audível. Posso? Oremos. Santo, santo, eterno Deus, exaltado seja o teu nome, Pai, em nosso meio. Nós te louvamos, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos em teu santo nome para aprender mais da tua palavra. Te pedimos também em nome de Jesus, Pai, que tu esteja capacitando, dando sabedoria do alto ao teu servo, Márcio Ordonho, que através da sua palavra, Senhor, o Senhor alcance nossos corações e que tudo que nós vamos escutar aqui, aprender, possamos colocar em prática, para que possamos ser fiel, obediente e discípulo do Senhor, Pai. Muito obrigado por esse momento, mais uma vez, e somos gratos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. Esse momento é um privilégio, Pai, de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra. É um privilégio, Pai, aprender um pouco mais de Ti. E aproveito também esse momento, Pai, para pedir uma bênção especial na vida dos nossos pastores, que estão lá em Serra Branca, Pai. Abençoa, Pai, eles no seu retorno também aqui para Recife. É em nome de Jesus que nós entregamos esse momento em Tuas mãos e queremos também declarar que a Tua presença é muito importante em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Semana passada eu estava acompanhando aqui a apresentação do pastor Sávio, e ele começou com a apresentação de um slide, né? E nos 11 slides ele apresentou 2 aqui. E aí eu conversei com ele e eu disse assim, será que vale mais a pena você continuar de onde terminou e eu entro com outro tema, e quando você voltar para dar aula você finaliza, porque ele criou todo um raciocínio, e eu acho que ia se perder um pouco se eu pegasse e continuasse de onde ele parou. Então, conversei com ele, semana que vem, quando ele voltar, ele continua aquela apresentação da semana passada, e aí hoje a gente vai discutir um pouco sobre a relação do homem com o trabalho.
tá? Eu mandei para a irmã Bruna os slides de hoje, né? Eu sei que daí de trás é difícil de enxergar, mas aí vocês podem ir acompanhando a partir do que vocês receberam aí no grupo, tá joia? Peço também que, se vocês tiverem qualquer interesse, que seja bem participativa a aula. Quanto mais participativa, acho que mais enriquecedora, né? Até para eu ter uma noção de se vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar com essa exposição, tá? Então, vamos lá. Então, eu começo com uma pergunta, né? Por que o homem trabalha? A questão do trabalho, ela é uma questão que faz parte da nossa vocação, né? Então, o trabalho ele demanda boa parte do nosso tempo, nossa vida, nossa formação, desde que somos pequenos, ela vai culminar no exercício das nossas atividades profissionais, e ela faz parte da nossa vida. Nós damos mais ou menos de 6 a 8 horas do nosso dia às nossas atividades profissionais, então ela faz parte da nossa vivência. E isso nós cremos aqui, pelo que já estudamos bastante no primeiro ano, né, sobre integridade, que a nossa vida ela é uma só, né? Nós não temos essa separação entre a vida na igreja e a vida fora da igreja. Então, quando a gente vai discutir sobre trabalho, a gente está dentro da perspectiva. Nós estamos, como segundo ano do discipulado, nós estamos partindo já do pressuposto de que cremos que nossa vida é íntegra, né? Integralmente com os propósitos para os quais nós fomos chamados por Deus, né? Não existe essa separação entre a atividade secular e a atividade sagrada, como a gente muitas vezes é ensinado, né? Então, eu começo perguntando, por que o homem trabalha? Tem um livro da Bíblia que, no Antigo Testamento, é o meu favorito. Assim, quando eu cheguei na igreja, tinha uma escola dominical com o pastor Sávio, e foi um privilégio, assim, né? Eu era novo convertido, e foi um ano inteiro estudando esse livro. E aí eu não tinha como não me apaixonar por esse livro, porque a gente passou um ano inteiro estudando um livro que não é tão grande, nas profundidades que o pastor Sávio vai, né? Então, o livro é Eclesiastes, e não só porque ele estudou naquele ano, mas porque eu creio que o livro de Eclesiastes ele quebra com o existencialismo. Tem um autor que diz, que faz um comentário ao livro de Eclesiastes, que diz que o livro de Eclesiastes é o livro mal-humorado da Bíblia, né? Mas isso, obviamente, é uma provocação do autor para ele expor o que o livro, a proposta do livro, ela nos leva, né? O livro de Eclesiastes é um livro poético, mas ele faz um paralelo entre duas vidas, uma vida abaixo do sol e outra vida acima do sol, né? Ou abaixo do céu, acima do céu. Então, esse livro de Eclesiastes, ele tem um determinado trecho que ele fala sobre o trabalho. E olha o que ele fala sobre o trabalho. Está lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículos 22 e 23. Ele diz assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Então, o texto de Eclesiastes ele fala da vaidade de muitas coisas, né? Inclusive do trabalho com o qual o homem ocupa o seu tempo. Obviamente, tem um trecho aqui dessa passagem que faz toda a diferença. Vocês sabem apontar que trecho é esse? Desse versículo aqui, desses versículos? É esse aqui, ó. Debaixo do sol. Tá? Porque é um paralelo que o próprio autor do livro de Eclesiastes vai falando. Ele vai falando de duas vidas, uma vida debaixo do sol e uma vida que não é a vida debaixo do sol, que é um paralelo entre uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Tá? Então, diante dessa exposição aí do texto de Eclesiastes, eu pergunto a vocês, seria o trabalho uma maldição?
Normalmente a gente olha para o trabalho como algo cansativo, algo penoso, algo que, por exemplo, semana que vem tem um feriado, né? Então todo mundo já começa essa semana mais animado, né? Porque na sexta-feira vai ter um feriado, a outra semana vai ser curta, porque a nossa relação com o trabalho é uma relação que não está, muitas vezes, bem ajustada. E existem muitas interpretações bíblicas que atribuem ao trabalho um caráter de maldição, como se fosse uma punição. Tá? Aqui no Brasil, especialmente, essa doutrina ela vem de um histórico na Idade Média. Existia esse ensino de que o trabalho era uma punição ao homem pelo pecado. Então, assim, o homem caiu e, como punição, ele passou a ter que trabalhar. Isso era uma interpretação que tem origem lá na Idade Média, é característica da Igreja Católica. Obviamente, a evolução da doutrina católica ela não ensina mais isso hoje, mas isso ficou arraigado. Então, muitos de vocês aqui nem nasceram num lar católico, por exemplo. Mas a nossa cultura ela está arraigada nesse sentimento, né? Nossa cultura ela está cheia desse sentimento de uma formação que vem da Idade Média, né? Lembra que na época dos descobrimentos, né? Do descobrimento do Brasil, das grandes navegações, vieram para basicamente fazer uma colonização aqui depois de 1550. Padres, né, frutos da contra-reforma religiosa. Então, eles vieram aqui formaram todos os... Você for fazer uma análise histórica, a maioria dos colégios mais antigos dessa época, eles eram colégios de formação católica com esse tipo de pensamento. Então, a nossa cultura ela foi formada com esse tipo de pensamento a respeito do trabalho. Mas eu pergunto a vocês, como era a relação, essa é uma interpretação que eu já adianto de vocês que é equivocada, mas como era a relação do homem com o trabalho antes da queda? Havia trabalho no Éden antes da queda? Havia, né? Então, a gente descarta de cara que o trabalho seja uma punição pela desobediência, não é resultado da desobediência. Tá? A gente vai mais para frente falar um pouco da maldição. Há uma maldição em relação ao trabalho, mas a gente vai entender o real alcance dessa maldição para poder a gente discernir melhor a nossa relação como povo redimido em Cristo com o trabalho. Tá joia? Para isso, eu vou fazer eu sei que esse assunto é bem assim do primeiro ano do discipulado, mas vou fazer rapidamente uma exposição dos mandatos, os mandatos criacionais. Deus, quando criou o mundo, ele deu 3 mandatos ao homem. Vocês se lembram quais são? Espiritual, social e o cultural. A gente vai se deter mais especificamente hoje em relação ao mandato cultural, que é ele que tem a ver com a nossa relação de trabalho. Tá? O primeiro, o mandato espiritual, que está lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17, que diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse é o mandato espiritual. O mandato espiritual é um mandato que demanda do homem uma obediência a Deus. Tá? Ele se insere na relação do homem para com Deus. O mandato social está lá em Gênesis 1, 28. Deus os abençoou, homem e mulher, aqui, né, que ele fala no versículo anterior, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tá? Então, esse é o mandato que ele fala da relação do homem para com o seu próximo. No caso, aqui, o homem e a mulher, o mandato social. E o mandato cultural, que é esse que eu acho que é mais importante a gente se deter hoje aqui, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Então, o homem, em relação à criação, ele é colocado como vice-regente.
Então, assim, Deus ele atribuiu ao homem um domínio sobre a criação. É sobre isso que está tratando o mandato cultural. Então, toda relação do homem com a criação é mandato cultural. E por que o trabalho entra nisso? Porque no texto bíblico ele diz assim: eu coloquei você no jardim para você o cultivar e o guardar. Então, é nisso que se trata a relação do homem para com a criação, e isso aí é o mandato cultural, tá? Então, como vocês já anteciparam, havia trabalho no Éden, né? Então, o trabalho não é consequência da queda, o trabalho não é maldição, tá? Então, a gente já começa descartando essa primeira interpretação, tá? Interpretação equivocada. Então, não olhe para o seu trabalho como maldição, tá? Seu trabalho não é maldição, sua relação de trabalho não é maldição, mas você pode estar se relacionando com o trabalho debaixo de maldição. E é isso que é a questão principal que eu quero discutir com vocês hoje, tá? Vamos lá, agora as consequências da queda em relação aos mandatos criacionais. Novamente, eu vou me deter mais em relação ao mandato cultural. Mandato espiritual, o pecado trouxe a separação entre Deus e os homens. Está lá Isaías 59, versículos 1 a 3, quando ele diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens, né, e o homem. Trouxe a morte para o mundo, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E sujeitou toda a criação à queda, Romanos 8, 22. Então, é o texto que diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque toda a criação, quando o homem cai, ela cai junto. Por que isso? Como eu falei para vocês, o homem era vice-regente da criação. Deus deu ao homem domínio sobre a criação. Então, quando ele cai toda a criação. Tá? Então, a criação ela está debaixo de maldição também. Não é só o homem que está debaixo de maldição. Mandato social, relações interpessoais deixaram de ser harmônicas e deixaram de revelar o próprio Deus. Está lá em Gênesis 2, versículo 16, parte B, quando vai falar das questões relacionais entre o homem e a mulher. E aí, daí diante, é só para pior, né? Em seguida, assim que o homem sai do Éden, tem um irmão matando o outro. E a maldade vai crescendo ao ponto de Deus olhar e dizer assim: eu me arrependo de ter criado, né? Então, e aí eu não vou entrar nesse detalhe porque mais para frente essas perguntas mais difíceis a gente deixa para o pastor. Tá? Eu até sei, estou brincando. Quem quiser pode me perguntar depois, porque não é o assunto específico da aula de hoje, tá? E agora especificamente sobre o mandato cultural. O mandato cultural é a relação do homem com o seu trabalho, ele passa a estar debaixo de maldição. Então, aqui é importante eu fazer essa diferenciação para vocês. O trabalho não é maldição, mas a relação do homem com o trabalho passa a estar debaixo de maldição. É diferente isso, tá? Por quê? Porque se a gente considera o trabalho maldição, a redenção... deixa eu ver como é que eu explico isso melhor. Antes da queda já haveria uma maldição, porque já existia trabalho antes da queda. Tá? Então, com a queda, apesar do trabalho não ser a própria maldição, a relação do homem para com o trabalho, ela passa a estar debaixo de maldição. Tá, joia? Como eu falei aqui, a relação do homem caído com o trabalho passa a estar debaixo de maldição e não o próprio trabalho. Vou explicar mais para frente essa diferença para vocês, tá? Aqui está o texto que faz essa narrativa. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. Diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tá? Essa é a maldição
que é lançada ao homem, tá? Então vamos analisar um pouquinho essa maldição. Vamos lá. Primeiro, a terra se torna maldita, tá? É o primeiro ponto dessa maldição, tá? Então a terra ela passou a não ser mais tão produtiva quanto antes. Aí você pode perguntar, como era antes? Aí eu não sei. Eu sei que ela passa a não dá mais o mesmo resultado fruto da ação do trabalho do homem, tá? Como ela era antes, eu não sei. Eu sei que havia trabalho, eu sei que o homem lavrava a terra, mas como era eu creio assim que se plantava 1 para 10, eu tenho até medo de fazer esse comentário, porque eu não sou dessa área, né? Aí eu falo uma coisa errada, mas plantar 1 para 10, agora vai 1 para 5. A terra ela não é mais tão produtiva quanto antes. Isso é maldição, que foi lançada sobre a terra. O que é que isso quer dizer? Que o trabalho agora do homem, ele vai precisar trabalhar mais para obter o mesmo fruto. Tá? Essa é uma consequência da queda. De fato, ela está descrita no texto, essa maldição específica sobre a terra. Aí você pode dizer assim, isso daí está relacionada ao trabalho, eu diria a você que eu creio que está mais relacionada com a própria criação que caiu. Então, o homem, quando cai, toda a criação cai. Então, para mim, a maldição sobre a terra faz parte dessa maldição que está descrita lá em Romanos capítulo 8, quando diz que toda a criação está debaixo dessa maldição, e ela está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Então, eu creio dessa forma. Não vejo isso como uma maldição em relação ao trabalho. É fruto da própria queda do homem que fez com que toda a criação também caísse. Tá? Mas isso é uma realidade descrita no texto. Como era antes, não sei, mas está descrito aí no texto. Bom? E a relação do trabalho. Então, tem 2 pontos nesse texto de Gênesis capítulo 3. Né? O primeiro é a terra ela se tornou menos produtiva e, por isso, demandou mais trabalho para obter o mesmo fruto. E a relação do homem com o trabalho, ela, como consequência, ele precisou trabalhar mais. Mas não é isso exatamente o alcance da maldição. Tá? Ele destaca aqui o suor do rosto. O suor do rosto, que é esse maior esforço do homem para retirar o produto da terra. Muita gente interpreta que o homem passa, por causa da queda, ele passa agora a ter que trabalhar, a maldição seria assim, agora eu tenho que trabalhar muito. Tá? Antes eu não precisava trabalhar tanto, agora eu preciso trabalhar muito. Como eu falei para vocês, eu creio que essa não é a maldição, não é o alcance da maldição que está descrita aqui em Gênesis. Tá? Essa maldição, para mim, tem relação com a queda da própria criação, descrita lá em Romanos capítulo 8. E qual é esse alcance? Já chego lá em relação a vocês. Tá? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, assim, agora, o homem, uma interpretação comum na igreja, e eu quando dava essa aula nas classes do sábado, ela sempre gerava uma maior polêmica, porque todo mundo tinha um seguinte pensamento em relação a essa maldição. O homem ou trabalhava de uma forma mais leve, e Deus dava todo o sustento do homem, que não precisava se esforçar tanto para o trabalho. Agora, o homem vai ter que ser o responsável, ter que trabalhar muito para, no suor do rosto dele, obter o sustento dele. Tá? Essa é uma interpretação equivocada, que ela não percebe o real alcance da maldição. Por quê? Quem é que dá o nosso sustento? É o nosso trabalho? Não. E isso fica evidenciado quando Jesus está conversando com os seus... na esfera ali, no momento do Sermão do Monte, ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Isso está em Mateus 6, versículos 25 e 26. Então, o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando para a gente descansar em Deus, porque é Ele que nos dá a provisão. Tá? Então, essa percepção que a gente tem de que, porque nós vivemos no mundo caído, nós somos responsáveis pelo nosso sustento, essa é uma visão equivocada. Isso é uma visão maldita da nossa relação com o trabalho. Então, pode falar. Salmo 127, ele fala dos passarinhos, né? Aliás, Salmo 27 quanto? 127. Se o Senhor não edificar a casa, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, né? Aos seus amados dá enquanto dormem. De fato. Então, o ensino de Jesus, ele quebra com essa ideia. Jesus está dizendo assim: Deus é responsável pela provisão de vocês. Deus é responsável pela provisão de vocês. Mas como é que a gente vai conciliar isso? Porque o texto lá de Gênesis está falando que assim, no suor do teu rosto você vai obter o sustento, né? Você vai obter a sua provisão. Então, quem é que finalmente nos dá a provisão? Deus ou o suor do nosso rosto? Está aí a chave da questão entre uma relação maldita com o trabalho e uma relação redimida com o trabalho. Tá? Vamos lá, continuando. O texto de Gênesis ensina que, por causa do pecado, o homem obtém o seu sustento a partir do suor do seu rosto. Então, do esforço, né? Isso é a maldição. Porém, Jesus ensina que Deus sustenta os pássaros que não semeiam, não colhem nem ajuntam. Ou seja, eles não se esforçam. A provisão está garantida. E ele faz assim: quanto mais a vocês, né? Se eu faço isso com os pássaros, quanto mais em relação a vocês. Então, quando a gente faz esse paralelo, a gente entende que são duas formas do homem se relacionar com o trabalho. Duas formas. E aí é que está o real alcance da maldição. Tá? Como é que a gente resolve essa aparente contradição? Como o homem deve se relacionar com o trabalho? É importante entender o real alcance. A gente só vai conseguir entender isso quando a gente entender o alcance da maldição, lá de Gênesis capítulo 3. Quando entendemos o real alcance da maldição, podemos entender melhor o mundo em que a gente vive. Porque nós devemos nos relacionar com o trabalho de forma diferente do que as pessoas caídas se relacionam com o trabalho. Então, aqui, essa diferença entre o que Jesus ensinou para os seus discípulos ele está ensinando de uma forma redimida de se relacionar com o trabalho. Assim, nós não estamos, a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo de maldição. Então, a gente não está livre disso. Então, a gente se relaciona com o trabalho livre da maldição. Fomos libertos da maldição em Cristo. Tá? Por outro lado, o mundo que jaz no maligno, que esse sim está debaixo de maldição. Então, ele se relaciona com o trabalho de uma forma maldita. Tá? Essa é a diferença entre essas duas situações. Não há contradição. Não há. Há simplesmente uma forma de se relacionar redimida e uma forma de se relacionar debaixo de maldição. Tá? O problema é que a gente, às vezes, quer se relacionar como o povo redimido, mas se relacionar com o trabalho como se estivéssemos debaixo de maldição. O homem e o trabalho antes da queda. Então, eu vou voltar aqui para poder vocês entenderem esses dois aspectos aqui. Deus criou o jardim do Éden e colocou o homem. E acerca da provisão, veja como era o trabalho antes da queda. Acerca da provisão para o sustento do homem, ele afirmou, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Esse verbo aí, no hebraico,
ele tem ele significa especificamente eu tenho providenciado. Então, antes da queda, Deus disse assim: quem dá o sustento de vocês sou eu. Sou eu que dou o sustento de vocês. Tá? A provisão para o homem antes da queda era dada por Deus. Por Deus. Tá? E por que o homem trabalhava? Aí eu pergunto a você. Se não era para obter o sustento, por que o homem trabalhava? É uma resposta correta. Mas porque Deus mandou, é verdade. Mas eu complementaria, eu diria... Pode falar. Sim. Juntando essas duas ideias, o homem, se Deus já deu a provisão, o homem trabalha em resposta à vocação. Deus chamou o homem para cuidar do jardim. E por isso o homem trabalha. Então nós temos essa vocação. O homem, antes da queda, ele não trabalhava para obter o sustento, porque o sustento já estava providenciado. A relação do homem para com o trabalho é de vocação e não de obtenção da provisão, porque essa já foi providenciada. Tá? Vocês estão entendendo essa diferença? Isso era antes da queda. Tá? Deus mesmo já garantiu, já providenciou o sustento do homem. A provisão é uma garantia de Deus. É isso que Jesus ensina lá no Sermão do Monte. É isso que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Que a provisão já está garantida. Já está garantida. Porque é providenciada por Ele mesmo, né? Ela vem do próprio Deus. Então, continuando aqui, antes da queda. E o trabalho, como eu perguntei para vocês. Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem, então, trabalhava em resposta ao mandato, como eu já expliquei para vocês. Então, o homem trabalha porque ele está respondendo a uma vocação, está respondendo a Deus. Ele não trabalha para obter o seu sustento. Tá? Isso é o momento antes da queda, né? O homem trabalhava em resposta ao mandato, que pode ser chamado de vocação. Vocação. E não com o objetivo de garantir o sustento que é dado graciosamente por Deus. E o que mudou depois da queda? Após a queda, o que é que mudou? Eu falei já da maldição, né? Falei sobre da maldição, e aí vem o trabalho após a queda. De fato, após a queda, a terra se tornou menos produtiva que antes, consequência da maldição. Tá? Porém, isso significa apenas que o trabalho se tornou mais árduo. Em algum momento no texto de Gênesis, Deus disse: como maldição, agora eu vou deixar de garantir o sustento de vocês. Não. Só que o que acontece? O homem, a maldição é o homem crer que agora ele é o responsável pela sua provisão. Esse é o real alcance da maldição. E isso faz uma diferença tremenda. O homem agora, ele se relaciona com o trabalho pensando assim: eu sou o responsável pela minha provisão. Eu sou. E aí você vê, o trabalho, ele deixa de ser uma resposta a um chamado de Deus para se tornar um trabalho penoso por meio do qual eu obtenho a minha provisão. E aí o trabalho se torna um peso. Se antes eu trabalhava porque Deus mandou, mas eu já confiava que a minha provisão estava garantida, a partir de agora eu olho para o trabalho e penso assim: segunda-feira, arregaçar minhas mangas e sair para matar um leão por dia, né? Para garantir o meu sustento. É mais pesado como se relacionar com o trabalho. E aí o que isso gera no coração da gente? O que isso gera? Você vê que como isso é sutil no nosso coração. O que é que isso gera? Se eu ficar doente, se eu perder o meu emprego,
Eu vou passar fome, eu vou não sei o quê. Ou então eu tenho que me qualificar profissionalmente, porque senão todas essas armadilhas, elas aparecem, porque nós precisamos garantir o nosso sustento. Essa é uma relação com o trabalho maldita. Maldita. E as pessoas adoecem por causa disso. As pessoas adoecem, as pessoas passam a priorizar coisas que não deveriam priorizar, quando Jesus está dizendo assim. E aí vocês lembram do texto que eu citei, lá no Sermão do Monte? Como é que ele está falando sobre o quê? Antes de entrar na questão dos passarinhos. Ansiedade. Ansiedade. Pelo quê? Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir. O que é isso, senão provisão de Deus? Jesus está dizendo assim, Deus já deu a provisão. Descanse. Atenção aqui, isso não é um chamado ao não trabalho. Tá? Nós somos feitos para trabalhar. Nós fomos criados, isso é mandato cultural. E aí eu quero deixar isso bem claro, porque vai sair daqui dizendo, não, o professor estava dizendo ali que a gente não precisa mais trabalhar, porque a gente já está garantido. É verdade que vocês já estão garantidos, a provisão está garantida. Palavra de Deus isso, não sou eu que estou dizendo, não. Palavra de Deus. Mas nós trabalhamos em resposta à vocação. Quando a gente vive como povo de Deus, se relacionando com o trabalho debaixo de maldição, é como se a gente estivesse fazendo que nem aquele povo do Egito, que no meio do deserto dizia assim, que saudade das cebolas do Egito. Aí está preso ainda. Ou então a gente tem eu não sei qual é exatamente, eu não sei se é biologia, que faz experimento com animal, né? Que faz eu não sei se é na área de veterinária, mas acho que é alguma coisa nessa área, mas é de biologia, né? Na área animal. Um elefante desses de circo, eu acho que Fubá falou isso aqui, não foi semana passada? E eu achando que eu ia ser super original, né? Mas eu acho que ele falou aqui semana passada. A questão da corrente, foi ele que falou aqui? Ah, não, então você é original mesmo. Eles são tão condicionados a ficar acorrentados, eles são vários dias acorrentados na pata, que depois de estarem tão condicionados a isso, quando eles estão sem a corrente, eles não fogem, porque eles se sentem presos ainda. É a mesma coisa. A gente foi liberto em Cristo, mas a gente permanece com as algemas, como se não fôssemos um povo livre. Interessante que quando a gente pensa em conversão, a gente separa em departamentos, né? Assim, a conversão é quando eu acredito em Deus, estou livre, espiritualmente eu tenho acesso, tudo isso é verdade, mas a salvação ela é integral. Ela é integral. Não é compartimentada. Ela não está em compartimentos. Então, nós somos totalmente libertos do pecado. E você se relacionar com o trabalho como se você estivesse debaixo de maldição, é você permanecer escravo do pecado. Escravo do pecado. Tá? Vocês podem interromper, tá? Tá todo mundo olhando assim, eu fico sem saber se estão entendendo. Então, a maldição imposta ao homem é que ele se relacione no trabalho como se o seu sustento dependesse dele. Então, esse é o real alcance da maldição. Então, aí ele passa a se relacionar dizendo assim, tudo agora depende de mim. Então, isso é desde pequeno. Então, você vê, assim, às vezes, uma escolha de um adolescente do curso universitário que vai fazer. Ah, não, vou fazer isso porque tal curso não tem mercado para mim. As escolhas, as escolhas de vida estão sempre com essa perspectiva. Você é ensinado desde muito cedo de que você é o responsável pelo seu sustento. E aí você forma toda a sua vida desse jeito.
O homem, após a queda, em razão do caminho de independência que passou a trilhar, passou a crer que é responsável pelo próprio sustento e não mais depender de Deus. Aqui eu também estou falando bastante sobre que nós não devemos viver uma vida em que nós cremos que somos responsáveis pelo nosso próprio sustento, como se fosse algo fácil, né? Não é fácil a gente depender de Deus. Depender de Deus, eu acho que é a coisa mais difícil de uma caminhada cristã. É muito difícil, muito difícil. E não é só na situação do que está passando necessidade financeira. Porque, por exemplo, eu sou concursado. E todo primeiro dia útil do mês está lá, salário na conta. Graças a Deus. Mas eu tenho que constantemente policiar o meu coração para lembrar que não é a União que me garante. Que a provisão que me dá é Deus. Isso é tão difícil, porque você começa a fazer planos se garantir. Aí, por exemplo, dando um testemunho nessa época agora da pandemia. Logo quando nos primeiros momentos da pandemia, não sei se vocês acompanharam, começou um boato de que ia ter redução de salário para servidores públicos, né? Chegou aí para o Congresso aquela discussão. Pronto, no grupo da Procuradoria virou um caos. Todo mundo desesperado. E eu confesso, meu coração ficou preocupado. Aí depois assim, mas rapaz, que homem de pequena fé, né? Deus já disse, está garantido, teu sustento está garantido. Mas é difícil a gente acreditar, a gente depender de Deus. É muito difícil. Então, aqui a minha palavra para vocês não é uma palavra de julgamento, não. Talvez eu seja o pior de todos aqui, nesse cenário. Talvez eu seja o pior. Porque eu tenho que policiar sempre o meu coração, dizer assim, quem garante a minha provisão é o Senhor. Essa provisão está garantida. É palavra. O próprio Jesus falou isso. Por que eu vou desconfiar? Por que eu vou desconfiar? Então, é um exercício. Mas esse exercício faz com que a nossa vida ela tome... esse exercício, esse policiar o coração, traz consequências eternas, assim, de vida eterna na vida da gente. Como a gente lida com as coisas. Isso é tremendo, tremendo mesmo. O homem se sentir responsável pelo seu próprio sustento, essa é a verdadeira maldição. É essa daí. Por isso a relação do homem com o trabalho se tornou tão complicada. Então, quando a gente vai escutar qualquer coisa sobre relação, mercado de trabalho, aumento do desemprego, pandemia, tudo isso tem a ver com essa maldição do homem crer que é ele que é o responsável pelo seu sustento. Tudo tem a origem está aí. A origem está aí. E as escolhas que nós tomamos, muitas vezes está com a origem aí também. Quando a gente é chamado a viver uma vida pela fé. Deus já me deu a provisão. Vou trabalhar porque eu estou respondendo a um chamado, a uma vocação. Essa escolha, essa decisão que nós somos livres para tomar, porque fomos redimidos em Cristo, ela traz grandes consequências na nossa vida. Consequências disso tudo para o homem. Às vezes eu tô falando um negócio, aí vem um slide, é o que eu estava falando, né? Mas, por entender que se tornou responsável, garantidor pelo próprio sustento, o homem, na sua relação com o seu trabalho, passou a apresentar diversos problemas. Eu citei alguns aqui, mas vocês podem lembrar de outros, tá? Primeiro aqui, é o clássico. Ansiedade. Então, talvez a raiz de todos os demais problemas. Por quê? Porque o homem pensa assim, eu preciso me garantir, preciso garantir a minha provisão, preciso garantir a provisão do meu lar. Então, por causa disso, eu fico ansioso. Tá? Preocupações com o trabalho levam muitos homens a perder sono, a trabalhar demasiadamente, a depressão e até
a atitudes mais drásticas, como suicídio. Se você for fazer uma pesquisa de estatística, países como o Japão, Coreia do Sul e do norte da Europa, boa parte dos casos de suicídio são de pessoas de meia idade. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a característica do suicídio, estatisticamente, é num público mais jovem. Mas, nesses países, Japão, Coreia do Sul e países nórdicos, países onde existe um padrão de vida mais elevado, muitas das questões das causas de suicídio são problemas com o trabalho. Pessoas que foram demitidas, que não conseguem mais se recolocar no trabalho e coisas do tipo, ou que quebraram financeiramente, está tudo aí. Então, assim, uma das consequências, a ansiedade pode sair arrastando até uma atitude drástica como o suicídio, né? Problemas relacionais. O trabalho toma um lugar principal na vida de muitos homens. Quando eu estou colocando homens, estou falando homens e mulheres, tá? As necessidades, eu coloquei entre aspas, porque essas necessidades a gente é que cria, tá? Porque o básico, o que é necessário realmente, Deus já garantiu. As necessidades profissionais demandam do homem abrir mão de relacionamentos, de tempo de qualidade com a família, de relacionamento mais profundo com Deus e com a igreja, etc. Então, quantas vezes nós abrimos mão de tempo com a família por causa do trabalho e de ansiedade em relação ao trabalho? Muitas vezes. A gente fica tentando assim. E aqui eu sei que eu não estou falando de uma realidade distante de todos aqui. Alguém que não seja você, alguém que você conhece. Passa por isso, está passando por isso. Preciso me garantir, preciso me qualificar, preciso, porque senão corro o risco de perder o meu emprego. Meninas que são formadas, isso eu sei que o Fubá falou semana passada, meninas que são formadas, ensinadas hoje em dia assim, você não vai depender do seu marido, que já é um erro, né? Porque ninguém depende do marido, depende de Deus, né? Mas mulheres, meninas já. Assim, eu conheço, tenho amigas na minha área de atuação profissional que postergaram tanto engravidar por causa de medo de perder espaço no trabalho, que agora estão super preocupadas porque estão engravidando com mais de 40 anos de idade. Decisões. A origem está onde? Na ansiedade pela provisão, por ter um trabalho, por se garantir. Igreja nem se fala, né? Aqui eu passei muito tempo trabalhando no Ministério de Juventude, e quando a gente tinha os nossos encontros no sábado, aí, não, é porque eu preciso me preparar, eu vou parar o discipulado porque eu preciso me preparar para um concurso tal, ou para... É isso aí também. Tá? Então, eu sei que com adolescente a escolha profissional, como eu já falei para você, às vezes está cheio disso. A pessoa quer fazer educação física, mas o pai diz, não, vai fazer medicina, porque a educação física não dá dinheiro. Então, são questões que vão ser levadas por aquele jovem para o resto da vida. Decisões que vão repercutir no resto da vida daquela pessoa. Tudo isso por esse medo, essa ansiedade em relação ao trabalho. Ansiedade. Relacionamentos de casamento. Quantos casamentos não se acabam por causa de questões profissionais? O homem que abre mão basicamente de ser um marido presente, de ser o sacerdote do lar, de ensinar, ele tem um papel a cumprir em relação à sua mulher, mas por causa das demandas do trabalho, que demandam todo o seu tempo, e agora, nessa época de pandemia, onde está meio uma coisa entrando na outra, né? Não tem a esfera profissional, o ambiente profissional entrou na casa, e há muita gente que diz que isso é um caminho sem volta.
É um caminho sem volta. Eu mesmo, às vezes, recebo processo dia de sábado, eu fico indignado. Eu falo assim, não existe um negócio desse, dia de sábado. Então, assim, é o profissional tomando conta, entrou agora. Se tinha um lugar que ainda estava mais protegido, era um ambiente da casa, agora ele entrou com essa questão de teletrabalho, né? Então, marido que, em relação à mulher, a mulher em relação ao marido, pai e mãe que terceirizam a educação de filho, porque tem que ganhar mais, tem que se qualificar mais, tem que gastar mais tempo no trabalho, tem que demonstrar produtividade. Então, tudo isso por causa desse... Você vê como a relação do homem com o trabalho, debaixo de maldição, ela traz grandes problemas. Tá? Falar agora, está falando de má notícia, né? Agora eu vou terminar com boa notícia. Redenção do trabalho em Cristo. Como é que a gente se relaciona com o trabalho de forma redimida? Já, de certa forma, pontuei, mas vou agora tratar mais especificamente. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que não estamos mais debaixo de maldição. Nós não estamos debaixo de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Está em Gálatas 3:13. Então, a gente não vive debaixo de maldição. A gente vive num mundo debaixo de maldição, mas somos um povo redimido. Então, nós não seguimos o curso desse mundo. Nós não seguimos. Somos redimidos em Cristo. Agostinho, quem já assistiu algum da minha aula, sempre lembra, porque eu faço sempre essa citação a Agostinho, dos 4 estágios de Agostinho, né? O primeiro estágio era o estágio de Adão e Eva, que era posso pecar e posso não pecar. Eles eram livres. Por quê? Porque não existia neles a tendência para o pecado, né? O pecado não habitava neles. O mundo está no estágio 2 de Agostinho. Não posso não pecar. Aqueles que estão no mundo e não tiveram os seus olhos abertos, não foram redimidos, alcançados pela graça, eles não têm a atitude deles eles são escravos do pecado. Então, essa forma de se relacionar com o trabalho é justamente isso. Eles se relacionam debaixo de maldição porque eles seguem o fluxo do mundo. Não posso não pecar. Primeiro era posso pecar, posso não pecar. Segundo era não posso não pecar. Você não pode dizer não, a resposta, que você já sabe, que já teve essa aula comigo. Quem sabe o terceiro? Se o segundo é não posso não pecar, qual é o estágio em que nós estamos? Alguém quer chutar? Posso não pecar, exatamente. É a terceira fase. Então, nós não somos escravos do pecado. O pecado, ele está na nossa natureza. Nós somos nascidos em pecados, mas nós não estamos mais debaixo da maldição. Posso não pecar. Então, você pode não se relacionar com o trabalho dessa forma aqui. Maldita. Você pode. Treine o seu coração. Discipline o seu coração. Porque você pode se relacionar com o trabalho como o povo redimido que você é. Tá? E a quarta fase é a fase da glória, né? Que é não posso pecar. Porque o pecado vai ter sido completamente extinguido, né? Então, essa para onde nós todos estamos indo. Então, é o primeiro ponto. Nós não estamos mais debaixo de maldição. Então, redimidos que somos, não devemos nos relacionar com o trabalho da mesma forma que o mundo. E como isso acontece? Quando entendemos que a nossa provisão é garantida por Deus. O próprio Jesus ensinou. Então, eu falei lá do texto sobre ansiedade, mas aqui, quando ele nos ensina a orar, ele diz assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é uma forma de disciplinar o coração. Eu acho interessante que eu vim do ambiente católico, né? Então, eu olhava para a oração do Pai Nosso como uma reza, que aprendi como reza. Então, eu repetia, mas não pensava. Não sei se é assim, aconteceu isso com algum de vocês. Eu repetia sem pensar no que eu estava dizendo.
E quando ele diz assim, o pão nosso cada dia, dá-nos hoje, é dizendo assim, tu tem a provisão para mim. Me dá essa provisão, meu Pai. Meu Pai, me dá essa provisão. É uma forma de a gente disciplinar. Não dependo do meu esforço. O Senhor cuida de mim. O Senhor me dá o pão todo dia. Todo dia. Deus é o nosso provedor. Isso é libertador. Libertador. Quando a gente entende isso e a gente se dispõe a viver isso na prática, isso é libertador. O que mais? Por que e para que eu devo trabalhar? Então, primeiro, nós não estamos mais debaixo da maldição. Mas se a gente agora... Tudo bem, não estamos debaixo da maldição. Qual o propósito do meu trabalho? Importante dizer que Deus nos chama ao trabalho. Como eu falei para vocês, Deus não chama ninguém para viver sem trabalhar. Paulo, num contexto lá da igreja de Tessalônica, ele diz assim, advertia os tessalonicenses da seguinte maneira, se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Aí você pode dizer, mas isso não é contraditório? Não, não é contraditório. Ele está ensinando que nós somos chamados a trabalhar pela vocação, em resposta à vocação. Nós não somos garantidores da provisão, mas somos chamados a trabalhar. É a forma ordinária, Deus utiliza do trabalho, é a forma ordinária dele nos dar a provisão. A provisão é por graça. Importante fazer essa distinção. A provisão é por graça. Deus dá graciosamente. E ele escolheu o trabalho como uma forma de ordinariamente nos dar a provisão. Isso não quer dizer que é o trabalho que gera a provisão. Quando eu digo ordinária, é porque Deus pode fazer de forma extraordinária também. Quantas histórias a gente não conhece de gente que estava completamente necessitado e tocou a campainha e apareceu uma cesta básica. Isso é uma forma extraordinária de Deus prover, né? Ele utilizar homens, utilizar o que ele quiser para dar a provisão. Ordinariamente é o trabalho, mas importante, repito, não é o trabalho que garante, é o próprio Deus que garante. Tá joia? Então o homem é chamado ao trabalho. O trabalho redimido é uma resposta à vocação de Deus e não uma busca por sustento e provisão. A diferença se opera no coração. E aí é em relação a gente. Porque amanhã você vai acordar e vai trabalhar. Se você trabalha, né? Você vai acordar e vai trabalhar. Então, exteriormente, você vai continuar fazendo a mesma coisa que um outro colega seu, descrente, está indo fazer. Só que no coração ele está indo atrás da provisão. No seu coração você está, estou respondendo a uma vocação. É no coração que se opera essa diferença. É no coração. E as consequências, como falei, são grandes, na maneira como se lida. Mas, exteriormente, basicamente vai ser a mesma coisa, né? Então, é no coração que essa diferença se opera, mas produz consequências concretas na vida do homem. Algumas perguntas que podemos fazer ao nosso coração podem auxiliar a identificar descaminhos na nossa relação com o trabalho. Vamos lá agora, essas perguntas, e aí eu finalizo essa exposição de hoje. Uma pergunta: minhas escolhas profissionais revelam resposta à vocação de Deus ou busca por sustento? Quando eu digo escolhas profissionais, eu não estou falando só do adolescente que está escolhendo o curso universitário, não. Estou falando das escolhas mesmo, no nosso dia a dia. Dizer assim, vou fazer determinado curso. Está certo? Pode estar certo, pode estar errado. Vai depender da motivação do coração. Está certo ou está errado? Concurso público. Vou estudar para um concurso público. Pode estar certo? Você diz assim, eu entendo que Deus está realmente me conduzindo nessa direção. Ou pode estar errado, porque você pode estar dizendo assim, pronto, no dia que eu passar, eu me garanti. Está errado. Então, é tudo no coração. É tudo no coração. Por isso que quando uma pessoa, às vezes, vem conversar comigo e quer perguntas objetivas assim, eu aprendi isso com o Fubá. Ju está ali, né?
Porque na minha experiência com fubá, eu me lembro que nos primeiros gabinetes, quando eu cheguei na igreja, fubá era por isso não chamo, eu chamo ele de fubá mesmo, porque fubá era meu pastor de jovens. Então não chamo Sávio, não. Às vezes, uma vez ou outra eu falei aqui, mas parece que eu estou falando de outra pessoa. Mas ele era pastor de jovens aqui. Às vezes eu sou muito objetivo nas minhas coisas, assim. Bem objetivo. Aí eu queria uma resposta. Eu vinha quase como se fosse um oráculo. Assim, me responda isso, isso, isso. E ele nunca respondia nada. Nada, porque ele queria que eu mesmo chegasse à conclusão. Isso eu acho que é a melhor forma do aconselhamento bíblico. E aí eu tento replicar. Claro que eu não tenho a profundidade dele, mas eu tento replicar isso quando alguém vem me pedir um aconselhamento. Por quê? Porque, às vezes, você vai tomar uma decisão, você é que sabe se aquilo está motivado por algo errado ou não. Porque a decisão em si, ela não está certa ou errada. Vocês estão entendendo essa questão que eu estou falando? Então, assim, minhas escolhas profissionais revelam resposta à vocação de Deus ou busca por sustento? Qual a origem das minhas ansiedades em relação ao trabalho? Qual a origem? Por que eu estou vivendo tão ansioso? Por quê? É porque eu estou querendo me garantir? Porque eu estou indo atrás do meu pão de cada dia, que Deus não deu? Entendam, né? Deus deu, mas eu posso simplesmente esquecer disso, não crer nisso. E aí eu preciso conquistar o meu pão de cada dia. O trabalho, a carreira profissional tem ocupado um tamanho demasiado ou desproporcional na minha vida? Por que eu estou ocupando tanto o meu tempo? Qual a razão disso com o trabalho? Por que eu deixo de congregar na igreja às vezes por causa de compromissos profissionais? Está errado isso? Às vezes, não. Às vezes não, às vezes está. É no coração, isso. São perguntas para sondar o coração, para a gente fazer uma análise. Tá? O trabalho e carreira profissional tem causado problemas relacionais? Isso aí também. Eu estou sendo negligente com o cônjuge? Eu estou sendo negligente com o filho? Estou sendo negligente com o pai, com mãe, com meus irmãos na igreja? Aquele irmão que liga pedindo para conversar, que está com um problema, eu deixo para depois? Posso estar sendo negligente. Isso a origem é nessa ansiedade, essa busca ansiosa, né? Solicitude da vida, né? O trabalho, carreira profissional tem impedido ou dificultado a minha relação com Deus e com a igreja? Outra pergunta. Eu sou do domingueiro e do ministério do esquenta-banco. Engraçado que uma vez eu estava com uma amiga minha e aí Fubá falou isso. Aí, amém? Aí ela, amém. Aí eu disse, eita. É uma dica, viu? Nunca responda amém de primeira para Fubá, porque se você perder um segundo da fala dele, você pode estar dando um amém errado, né? E aí, era isso que eu tinha para compartilhar. Então, a minha palavra para vocês é para vocês enxergarem o seu trabalho como uma resposta ao que Deus tem chamado você para viver. Tá? A vocação de Deus, ela não é uma vocação para atividades eclesiásticas na esfera da igreja. A nossa vida ela é integral. E o nosso chamado é para a gente viver aquilo que Deus nos chama para viver. Se você está correndo atrás do seu sustento, provavelmente você está, como diria, diz a palavra, né, correndo atrás do vento. E aí você está vivendo uma vida maldita, porque você está se relacionando com o trabalho como se você vivesse debaixo de maldição. Joia?
Alguma pergunta? Hoje não teve nenhuma, né? Mas eu entendo. A sala grande assim é difícil, né? Deixa eu ver se eu tenho um aviso. Eu sou muito ruim com aviso. Não, acho que não. Para quem chegou depois, os slides de hoje já estão no grupo, tá? Se alguém aqui não está no grupo, não está, quem para falar porque com essa junção de sala, às vezes alguém ficou de fora. Joia. Beleza, vamos orar e a gente encerra esse tempo aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa comigo sobre esse assunto, fique à vontade. Tá joia? Vamos orar. Senhor, a gente te agradece por essa noite, por esse encontro. Te pedimos que tu abençoe o nosso resto de noite, nos leve para casa na tua paz e nos ensine, Senhor, a nos relacionarmos não apenas na esfera do trabalho, mas vivermos uma vida com integridade em tudo que tu nos chama para viver, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos confronta pela tua palavra e nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém.